Grande parte das metamorfoses de Ovídio, grande parte das histórias em que há metamorfoses, ocorrem por causa de castigos. Em outros casos, é para salvar uma pessoa de algo que a amedronta muito. No caso da Daphne, que fugiu de Apolo e pede para ser transformada numa árvore, para escapar da perseguição. Mas a maioria é como um castigo dos deuses. Segundo o Ovídio, quando os deuses queriam castigar a Íbris, afora as tragédias gregas que nós conhecemos, no caso dele, são transformações. Transformações como nós vimos da Aracne, em aranha, e como nós vamos ver hoje, e depois veremos na próxima aula do Marcias. Então, há uma forma de punir pela Íbris. Curiosamente, a história de hoje, que é a história de Níobe, vai ser um exemplo em que a Íbris é punida, a desmedida, que é um grande pecado para os gregos, mas de uma forma em que os deuses agem também com Íbris, só que eles não são castigados. É a história, então, em que Apolo e Artemis, os dois irmãos, vão punir a coitada da Níobe, mas de uma forma absolutamente exagerada, como nós vamos ver. É uma história trágica, envolve muita morte e muita tristeza. A Níobe era uma rainha de Tebas, portanto, uma cidade importantíssima. E ela tinha com o marido, que é o Anfion, 12, ou na versão de outros, 14 filhos. 6 homens e 6 mulheres, ou 7 homens e 7 mulheres. E um dia a cidade está se preparando para uma procissão de culto a Leto. Leto é a mãe de Apolo e de Artemis. Eu esclareço que no caso do Ovídio, que é latino, ele não usa a palavra, não usa o nome Leto, usa o nome Latona. Nós sabemos que os deuses mudaram de nome ao passar para Roma. Nós vamos ficar com um nome grego, embora seja um texto latino. Então é um dia em que as mulheres põem grinaldas na cabeça, é uma festa feminina, e fazem uma espécie de procissão à imagem de Leto, que tem, vamos dizer assim, como filhos, 2 dos mais importantes deuses do panteão. Dos 12, esses 2 são muito importantes. Essa gravura inicial, que é um desenho, uma ilustração do Gottfried Maas, mostra a concentração feminina diante de um altar onde está a deusa representada com os 2 bebês. São gêmeos, aliás, né? Vocês devem lembrar da história do nascimento deles. Foi um nascimento atribulado, porque são filhos de Zeus, e Hera persegue a Leto até o último minuto, não quer que ela tenha um lugar sequer para partejar os filhos. E a mãe sofredora só vai conseguir quando Poseidon empresta uma ilha para ela poder ter o filho, a primeira criança, que é a Artemis, e a Artemis em seguida ajuda a nascer o irmãozinho, que é o Apolo. Então ali está representado no altar ela com os 2 bebês, em volta as mulheres com grinaldas na cabeça, e vem uma pose toda, vocês podem notar que o ilustrador pegou muito bem o texto de Ovídio, uma pose toda arrogante, com o cotovelo levantado, e ela vai criticar a cerimônia. Ela diz, mas o que é que vocês estão aqui reunidas para fazer homenagem a essa deusa? Por causa dos 2 filhos dela, que são importantes, mas são só 2. Eu tenho 14. Eu tenho muito mais que ela. Você não percebe que vocês estão fazendo algo exagerado para quem é? Se ela perdesse perderia metade. Eu posso perder 2, 3, 4, 5. Eu ainda sempre serei superior a ela. Então, isso seria o que ela estaria dizendo aqui nessa pose, quase uma pose assim de quem quer puxar briga. Você pode notar toda a linguagem corporal que o gravador, esse que fez essa gravura, colocou. Em seguida, nós temos aqui, dentro ainda dessa cena,
o ilustrador é anônimo, isso deve ser uma pintura de parede. A gente nota quando a pintura é de parede, não é uma tela. Tá? Ela dizendo, no fundo, que quem deveria ser adorada era ela. Ela sim merecia, por aquela prole magnífica que ela tinha, de 7 rapazes e 7 moças. Ora, nós já vimos isso lá com Aracne e vamos ver outras vezes. Sempre que um mortal se iguala, se julga ou se proclama ser igual ou pior, superior aos deuses, como é o caso da Níobe, que ainda faz pouco da Leto, ele está condenado. Condenado é uma das poucas transgressões que os deuses não aceitam do homem. Eles conhecem as fraquezas humanas, aceitam várias, mas esta é uma imperdoável. E vai chegar, evidentemente, aos ouvidos da Leto. A Leto vai ficar sabendo que em Tebas, que é uma cidade importante, acabam de contestar a importância dela e ainda se proclamar como superior, como mãe superior a ela, que na verdade sempre foi uma deusa importante por ter sido mãe do Apolo e da Artemis. Ela fala com os filhos, ela se queixa aos filhos, e se queixa quase chorosa, dizendo que eu não posso admitir isso. Meu nome foi enxovalhado, eu vou ser objeto de ridículo, e essa mulher, quem ela pensa que é, para espezinhar o meu nome e dizer que vocês dois, no fundo, não valem os 14 filhos dela. Vocês têm que me ajudar, vocês têm que fazer uma coisa pela mamãe aqui. E o Apolo, que interpreta o desejo da mãe, a mãe não chegou a expressar, o Apolo que interpreta diz, nós vamos dar um jeito nisso. Mãezinha, não se preocupe. Então, ele e a Artemis, que são os dois deuses, sempre chamados os deuses do arco, o arco de Apolo é o que começa a guerra, a Ilíada, né, de Homero, o som do arco dele matando os guerreiros gregos, e Artemis, que sempre aparece com seu arco também. Os dois vão pelas nuvens, diz Ovídio. A versão de Ovídio é a mais impressionante, como sempre nas Metamorfoses. Ele é extremamente pictórico, né? Por isso ele ajuda muito os pintores que se baseiam nele. Os dois vêm pela nuvem e começam a carnificina. Aqui nós temos uma gravura tirada de uma cerâmica, não é dessa cor, apenas muitas vezes nós temos as gravuras e não temos mais o pote ou o vaso de onde saíram, porque foram captadas no século XIX, por exemplo, alguém registrou, alguém fez um decalco, por exemplo, e depois quebrou o pote, sumiu, desapareceu a peça cerâmica. Então aqui às vezes nós não temos, nesse caso até nós temos a versão oficial, colorida, mas não tão grande assim. Seria que os dois deuses, o Apolo, inclusive, está com a lira pendurada para poder identificá-lo. Nós já vimos várias vezes aqui como é que eles iam identificar quem é quem num quadro desse. Já que ninguém viu o Apolo nunca, e ninguém viu jamais Artemis na vida real, não existiam. Então eles tinham atributos identificatórios. No caso do Apolo, está ali, ele vem com a sua lira. Então não tem dúvida que é ele. E Artemis, a deusa que tem as flechas nas costas, ela é a caçadora. Então esses dois são facilmente identificáveis. Lembre-se que em outros exemplos nós vimos que quem fez a pintura da cerâmica escreve o nome, faz uma legenda. Então facilmente identificável. Está ali, já tem 2 ou 3 mortos no chão, embora nessa gravura tem homens e mulheres sendo mortos. Na história de Ovídio, Apolo primeiro mata os 7 homens. E a Níobe fica sabendo, vem dizer para ela que eles estavam fazendo uma espécie de treinamento de equitação com cavalos, e começa a cair um, cai outro, tentam fugir e caem os 7 mortos. E ela, desesperada, vai até lá e, quando vê o que aconteceu, ela, tomada de fúria, olha para cima e grita em direção aos céus. Tu mataste 7, tu arrancaste um pedaço da minha vida, mas eu tenho outras 7, ainda sou mais do que tu.
Bom, aí entra a Ártemis, ou seja, delicadamente, Apolo mata os homens, Ártemis mata as mulheres. Aqui, tirado do vaso onde estava, o vaso sendo circular, dá esse tipo de imagem. Lá nós vimos, vou até repetir, foi transformada em figura plana, né? Isso é uma transformação feita em um programa desses de alteração de imagem. Aqui que seria, né, como nós teríamos vendo, devido à curvatura, nem todos aparecem. É a mesma coisa, só que a cores. Então está lá o Apolo e a Ártemis fazendo o desejo da mãe. Bom, esta cena, que é uma cena terrivelmente trágica, ela se tornou assim uma das cenas mais pintadas da mitologia. Até porque, segundo a compreensão de muitos, isso era um exemplo contra a arrogância. Claro que a Níobe tinha sido arrogante, mas eles viam, os pintores, quase todos, isso como um castigo justo, enquanto nós, evidentemente, vemos como uma coisa totalmente desmedida, por causa de um comentário, talvez por uma fala realmente inoportuna da Níobe, vão morrer todos esses jovens assim, sem piedade. É o caso, então, desses dois deuses serem punidos por sua híbris, mas não foram, não foram. Então, isso aqui é um quadro do Tintoretto, não é quadro, vejam, isso aí está claramente posto numa parede, ou talvez no teto. Daí a deformação das imagens. Lá em cima estão sempre, isso vai ser o modelo basicamente todos. Lá em cima estão os dois deuses com seus arcos, e embaixo, geralmente com os braços erguidos para o céu, pedindo a clemência às vítimas que vão se acumular. Já tem flechas cravadas ali, a coisa já está... Aqui, um quadro do Blumart. Lá em cima ele pintou os deuses de outro tom, sem cores. Então, sempre de cima, porque sempre os golpes, no caso dos filhos de Níobe, são recebidos vindos do céu. São flechas que vêm do céu. E ela tentando lá parar de alguma forma aquilo ali e começando esse monte de cadáveres que vai aparecer. Esse monte vai aparecer em praticamente todas as versões, e são muitas, como nós vamos ver. Aqui o Jombert, está lá a Ártemis em cima, furiosa, lançando, tem uma flecha passando por ali, o Apolo do outro lado, com seu arco também, os filhos já vários mortos ou feridos, caindo um sobre os outros, e a coitada da Níobe tentando, com um manto, defender os filhos. Ela tenta todo o tempo defender os filhos e o castigo é tão terrível que ela não é atingida. Eles não vão feri-la. Elas vão deixar viva com todos os filhos mortos. Aqui vamos ver um detalhe aqui. Está aqui Ártemis. Nota-se assim como o pintor conseguiu reproduzir a fúria de Ártemis. Parece que ela está furiosa. E a coitada da Níobe ali embaixo, tentando fazer um anteparo com o seu manto, talvez. Esse Wilson é um daqueles pintores, como alguns já apareceram aqui, que sempre colocam as cenas dentro de uma paisagem. São quase mais paisagistas do que pintores de ação. Então sempre a gente enxerga muito mais o cenário, e os personagens são sempre mais longínquos. Vocês podem ver lá em cima, na esquerda, em cima do monte, à esquerda, estaria o Apolo. E lá embaixo já vítimas começam a cair, a juncar o chão de cadáveres. Aqui um escultor, o Pradier, que idealizou esse jovem filho de Níobe que está atingido nas costas, tentando puxar a flecha que se cravou, inutilmente, evidente, e vai morrer. Muitos grupos de esculturas foram feitos com vários personagens juntos na mesma escultura. Aqui, por exemplo, é um
ilustrador, é um gravador, Sanhedrin, que fez o croquis, o esboço, que seria de uma escultura do grupo todo da Niobe. É uma confusão, ele está imitando uma decoração de um sarcófago antigo, em que, por ser um sarcófago horizontal, evidentemente, é um caixão para um defunto, tem muito mais largura do que altura. Então aqui seria o traçado que será executado em mármore. Essa confusão, a gente só de longe reconhece o arco de Apolo, vítimas. Eu até vou fazer mais perto aqui, dar um close, para ver um detalhe aqui. O detalhe, está o Apolo lá de cima, flechando, já mortos. Tem à direita embaixo um bebê com uma seta cravada. É realmente uma carnificina. Em seguida, a cena é a mesma, como foi descrita por Ovídio. Nós tínhamos dito que Ovídio pautou a pintura ocidental por quase 500 anos. Esse é Koenig. Lá mais na frente, no céu, está o Apolo, mais ao fundo está Artemis. E embaixo começam os corpos a se amontoar. Inclusive aparece um cavalo, cavalos, porque como nós vimos no Ovídio, os homens estavam praticando equitação quando são atingidos. E a Níobe também levanta as mãos pedindo clemência para Artemis, e estão todos mortos já num amontoamento de corpos que lembram as cenas terríveis dos mortos do Holocausto. Platemontagne, francês também, com Apolo na nuvem, ele está na nuvem, não é a nossa nuvem, the clouds, ele está na nuvem e está desfechando o seu arco contra os filhos, uns já estão caindo, e novamente a figura da Níobe, que é o tema da pintura, tentando inutilmente ou convencê-los a parar, ou tentando aparar as flechas, só que nenhuma delas ela consegue, são certeiras para evitá-la, ela não vai ser ferida, que é pior, agora nós vimos que é pior. Em seguida, o Tobias Verhest faz um quadro impressionante, detalhes riquíssimos, uma amplidão muito maior, inclusive. Tem a paisagem, uma paisagem que chega a ser meio surrealista, assim, pesada, como conviria uma cena dessas, não é uma cena para uma praia batida de sol. E lá de cima os deuses estão fazendo chover morte sobre as pessoas que tentam fugir, tentam levantar os braços, tentam se defender inutilmente. E esse quadro tem uma profundidade imensa, né? Porque tem ao longe a paisagem se prolonga, à esquerda se vê um desamparo deles diante da natureza, como estão indefesos aqui. Ninguém pode se defender de golpes vindos do céu. No fundo, seria essa a ideia. Agora nós temos o Davi. O Davi, que é um pintor famoso, francês, que apareceu várias vezes aqui, já representou várias cenas mitológicas, um quadro em que ele esperava conquistar o grande prêmio da Academia nesse ano. Mas o quadro chocou muito pela crueza, pelas mortes, pela tortura, pelo sofrimento, que ele não foi premiado, digamos assim. Talvez o conteúdo atrapalhou a premiação. Mas vamos ver aqui os detalhes. Aqui a Níobe, tendo embaixo do manto, ali escondidinho, um filho ou uma filha, que ainda escapou, mas em volta que só tem destruição e morte. Aliás, essa última filha, ela vai tentar ainda implorar para Leto, ela começa a se dirigir a Leto. Ao menos essa. Aqui no chão se vê o que o Ovídio descreve muito bem. Quando um irmão vê o outro cair, ele tenta se debruçar sobre ele para ajudá-lo
e já cai em cima dele porque foi atingido por uma flecha pelas costas, e a irmã vai tentar socorrer, e também no caminho ela já é atingida. São, como não é filme, a gente não pode ver exatamente a sequência, mas aqui mais ou menos dá uma impressão que eles foram caindo fora de ordem, fora de arrumação, como se fosse possível, já fulminados pelas flechas dos deuses, que não são flechas humanas também, são flechas divinas. Aqui no mesmo quadro do Davi, como é que está Artemis? Lá está Artemis, reclinada, parece que até confortavelmente, não é aquela Artemis furiosa do outro quadro, está ali escolhendo seus alvos, indiferente aos clamores da Níobe. Todos ficam mortos no chão. Níobe, quando vê aquela multidão de filhos, agora não tem mais nenhum. O marido dela, nós vamos ver depois aqui, o Anfion, desesperado, porque não pôde defender nenhum, vai se atirar em cima da espada, vai se matar. E ela, então, em questão de minutos, toda a família de que ela se orgulhava desapareceu. Aqui ela está avaliando a extensão da sua perda. O Picard, que é um ilustrador que já apareceu várias vezes aqui, coloca muito bem em perspectiva a perder de vista aquele amontoado de filhos que seriam os filhos que estariam reunidos numa foto, por exemplo, no Dia das Mães. Então, todos aqui mortos. Aqui aparece uma ilustração do Anfion, que é o marido dela, se preparando com a espada na mão a pôr fim à vida. Para ele não tem mais sentido. Ele perdeu tudo que ele tinha. Uma escultura é de uma praça pública, não sei o autor. Níobe chora. Ela começa a chorar desesperadamente, só que ela faz, não come nada mais, simplesmente chora. Ela vai, aqui tem uma gravura grega, seria o luto dela, mas a gravura grega é cheia de símbolos, aqueles vasos, são vasos funerários. Ela está sozinha no mundo, e com essa dor terrível que ela tem que aguentar. A dor não é de perder um filho, é perder todos eles. Tanto que ela chora que os deuses ficam com pena dela. Na verdade, Zeus deveria ter dado um pito na Leto, de exagerou, não, foi exagerado. Mas simplesmente se apiedam da Níobe, e ela então é transformada, as veias vão se enrijecendo, os ossos vão ficando sem articulação, que é típico da descrição de Ovídio de alguém se transformando em pedra. Nós vamos ver vários. A Eco vai se transformar em pedra. Uns em árvore, outros em pedra, outros em pássaros, mas a Níobe vai se transformar em pedra e ficar ali onde ela estava, com aquela dor, curvada ao peso daquela dor e chorando. E essa pedra, então, como é a pedra da Níobe, teria sempre uma fonte com água correndo que representariam as lágrimas dela. Aqui está a pedra da Níobe, na Turquia, na Ásia Menor ali, porque a Grécia, se não esqueçam, a Grécia ocupou também o lado de lá do Mediterrâneo. As cidades gregas do lado de lá produziram filósofos, o Mileto, Halicarnasso, aquele lado que hoje está na mão da própria Troia, está na mão da Turquia. Então essa pedra é uma pedra que os que foram lá dizem, mesmo os antigos, ela de longe parece realmente uma mulher curvada, petrificada ali, e com lágrimas representadas por fontes. Diz que de perto a gente não enxerga o detalhe, o que é natural, mas vejam que é uma figura que podia ter sido feita para representar a Níobe. Aqui nós temos uma escultura de um filho já morto, já é um cadáver, já está com
já não tá mole, ele não tem mais rigidez. E aqui outra escultura dela tentando proteger a última filha, a filhinha. Por que essas duas esculturas aqui no final da nossa aula? Porque há uma sala em Florença, na Galeria de Uffizi, que é chamada a Sala della Niobe. E lá estão reunidas muitas esculturas, todas elas representando essa cena. Só que em vez de representar num grande conjunto escultórico, foi representada em peças isoladas que foram reunidas com grande felicidade nessa galeria, que é uma das mais importantes galerias de arte do mundo. Na próxima aula vamos ver outro exemplo de híbris e outro exemplo de castigo exagerado, aliás, do qual participa também o Apolo. O Apolo parece que ele era muito violento nas suas reações, que é do Márcias, ou Marcias, que desafia Apolo para ver quem é o melhor músico, evidentemente com isso condenando-se à morte.